Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. A canção que a irmã Estela cantou fala: agora vem, Senhor, vem restaurar-me. Pouco mais de um mês, precisamente no dia 5 de agosto, um menino de 13 anos, chamado Marcelo Pesseguini, pegou uma arma, matou seu pai, depois matou sua mãe, em seguida saiu, foi para o cômodo anexo, matou a sua avó, a sua tia-avó, passou a noite toda dentro do carro da sua mãe, foi para a escola, assistiu às aulas normalmente. Quando voltou para sua casa, vendo aquilo que tinha acontecido, e segundo as investigações indicam, deu um tiro na sua própria cabeça e ceifou a sua própria vida. Na semana passada, pouco mais de uma semana, Claudinei Júnior, um cabeleireiro de 39 anos, escreveu na parede da sua casa, com lápis de cor: que o Senhor me perdoe, porque eu não consegui cuidar dos meus filhos. E ao que tudo indica pelas investigações, ele envenenou a sua esposa, os seus 2 filhinhos, uma filha e um filho de 2 e 7 anos, depois cometeu suicídio. Na semana passada, na segunda-feira passada, dia 9 de setembro, Champignon, como era conhecido, um músico bem-sucedido de 35 anos, baixista, depois de ter saído com a sua esposa e alguns amigos para jantar no domingo, chegou em casa, se trancou no seu quarto de ensaios, pegou uma arma, deu um tiro no chão, deu um tiro na cabeça e deixou a esposa grávida de 5 meses. A pergunta que fica é: por que alguém desiste da vida? Por que alguém acha que não vale mais a pena viver e que a vida, ela terminou? Por que alguém tem a coragem de dar cabo da sua própria existência? Talvez a resposta esteja na fala de um desses 3 personagens que eu compartilhei com você e que todos nós ouvimos falar nesses últimos dias. Champignon, um músico, ex-baixista do Charlie Brown Jr., esse músico de 35 anos, quando foi entrevistado sobre a morte do Chorão, todo mundo ouviu falar que no mês de março também morreu por uma overdose de cocaína, com 39 anos de idade, se não me falha a memória. E alguém perguntou para ele: o que você acha disso tudo? Ele já havia perdido 2 amigos por suicídio. O Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., no mês de março. E em maio, um outro músico, guitarrista, chamado Peu Souza, que era um colega de uma outra banda, que foi encontrado morto na sua casa em Salvador, e a polícia disse que foi por suicídio. Quando perguntaram para o Champignon, que cometeu suicídio na segunda-feira última, na época ele estava lá no velório do Chorão, disseram: o que você acha de tudo isso? Ele falando sobre essas mortes, ele disse assim: olha, esses meus 2 amigos, o Peu e o Chorão, eles perderam a fé. Uma entrevista que ele deu ao jornal Globo, ao G1. Quando perdem a fé, perdem a vontade de viver. Foi mais um dia muito triste. E ele continuou na sua entrevista: eu acho que as pessoas, em algum momento da vida, elas perdem a fé. Independentemente se morrem por droga ou enforcadas, se perdem a vida sem culpa de ninguém, eu acredito que em algum momento elas perderam a fé. Talvez você, e eu espero que não tenha coragem, não tenha chegado a esse ponto de desistir da sua própria vida. Mas talvez, por circunstâncias, e talvez porque você tenha perdido a fé em Deus, a fé em você mesmo, a fé nas pessoas,
Você tenha chegado ao momento da sua vida em que talvez você ache que a vida do seu casamento acabou, que a vida profissional sua não tem mais jeito, que a sua vida familiar acabou, não tem mais o que fazer. Talvez você esteja pensando que talvez seja levado a pensar que em alguma área da sua vida não há mais o que fazer, não há mais vida, não há perspectiva. O melhor a fazer é desistir, o melhor a fazer é abandonar, o melhor a fazer é virar as costas e largar para lá. Porque afinal de contas, não vale mais a pena viver, não vale mais a pena estar casado, não vale mais a pena tentar procurar emprego, não vale mais a pena investir ou insistir num relacionamento, não vale mais a pena quem sabe sonhar. A palavra de Deus e o que a Bíblia nos ensina é que sempre há a possibilidade de recomeçar. Sempre há a possibilidade de recomeçar. Sempre há a possibilidade de um reinício, de uma reconstrução. E quando você tem algumas atitudes na sua vida, que provavelmente Champignon, esse menino Marcelo, de 13 anos, o cabeleireiro chefe de família, que matou a sua família e cometeu suicídio, esse músico Champignon que deu um tiro na cabeça, eles não conheciam essas verdades. Eles não tiveram acesso a essas verdades. E talvez, como o próprio Champignon disse a respeito dos seus amigos, e por essas coisas que nós não entendemos a respeito da crise que talvez ele estivesse vivendo e fez com que ele tirasse a sua própria vida, perdessem a fé. A Bíblia nos conta a história de um homem, de um ser humano, que entrou para a história como homem segundo o coração de Deus. Mas um homem que chegou a um momento da sua vida em que parecia que ela tinha acabado. Parecia que o seu reinado e o seu chamado para ser rei tinha acabado. Parecia que a sua vida familiar tinha acabado. Parecia que a sua moral, a sua integridade, a sua reputação tinham acabado. Parecia que todos os sonhos para o futuro e tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele simplesmente tinham acabado. Não havia mais por que continuar. Afinal, a sua autoridade como rei, o seu exemplo, a sua unção, o seu respeito por parte dos filhos, a sua moral, tudo havia sido colocado por terra. Talvez ele não tivesse mais motivos para acreditar em nada, mas ele tinha algo no seu coração. Ele tinha uma certeza de que sempre há a possibilidade de recomeçar, que a vida sempre pode recomeçar, que não existe nenhuma área na sua vida que você não possa recomeçar e que Deus não possa reconstruir. E nós chegamos a esse momento da história dele, Samuel, no segundo livro de Samuel. A palavra de Deus registra a partir do versículo 13, que depois dele adulterar, dele cometer o pecado com Batseba, depois dessa mulher ficar grávida, e depois ele se tornar um assassino tentando encobrir o seu pecado, e depois ele mentir para todos, tentando dizer que aquele filho não era dele, mas era do marido daquela mulher. Depois de tentar esconder o seu pecado, esse homem é confrontado pelo profeta de Deus e pelo homem de Deus, dizendo: você pecou, você não vale nada, você é um mentiroso, você é um assassino, você é um adúltero, você é um fraco, você é um covarde, você entristeceu o coração de Deus. E a Bíblia então registra a partir do versículo 13 do capítulo 12 de 1 Samuel, palavras de Davi, de 2 Samuel, desculpem, 2 Samuel, me perdoem, capítulo 12, verso 13 do segundo livro de Samuel. Nós chegamos a esse momento e vemos a reação de Davi. O que é que Davi faz? Diz a palavra de Deus. Então Davi diz a Natã: eu pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi
ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança estava viva ainda, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando-se ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria eu jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Que Deus abençoe a sua palavra e possa o Espírito do Senhor aplicá-la ao meu e ao seu coração nessa noite. Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra. E que a vida que essa palavra produz possa ser derramada de forma abundante a corações que nessa noite talvez tenham desistido da sua própria vida, tenham desistido da sua própria história, tenham desistido das promessas que o Senhor fez aos seus corações um dia. Que essa seja uma noite de recomeços, que essa seja uma noite de reconstrução, que essa seja uma noite de renovar a aliança contigo e receber do Senhor aquilo que é necessário para que a vida seja restaurada, em nome de Jesus. Amém. Quando é que a vida recomeça? Quando é que a vida recomeça? Quando não há esperança. Quando a vida recomeça, quando a vida pode recomeçar, quando nada à sua volta lhe dá subsídios para isso. Davi era o rei, era ungido do Senhor. Davi era conhecido como homem de Deus. Davi era o arpista, era o compositor, era o salmista. Davi era o guerreiro, o homem de conquistar tantas batalhas e tantas vitórias. De repente, tudo isso, por um erro, por uma fraqueza, por um pecado, ele foi tirado, ele foi roubado. A sua esperança, a sua honra, os seus sonhos, o seu caráter, a sua autoridade. E o homem de Deus o confronta dizendo: você pecou, você é esse pecador, você é esse que abriu mão, você é esse que negligenciou, você é esse que não deu valor às oportunidades que Deus te deu. Davi tinha duas opções. E é interessante que os conselheiros de Davi estavam preocupados com isso. Quando Davi é confrontado com o seu pecado e entra naquele processo de jejum e de clamor e de tristeza por conta não só do pecado, mas principalmente pela enfermidade do seu filho, daquele bebê, Davi entra num processo quase que de quebrantamento, num processo também de talvez um princípio de depressão, e os conselheiros não sabiam exatamente o que ele estava sentindo, mas a grande preocupação daqueles homens, se você observar no versículo 18, no final do versículo 18, era que ele cometesse uma loucura. Talvez o único fio de esperança que restasse para Davi fosse aquela criança, fruto daquele pecado, sobreviver. Talvez aquilo aliviasse um pouco a sua consciência, talvez ele não se sentisse tão culpado do que ele teria feito, e além de se sentir culpado pela morte de Urias, além de se sentir culpado pelo adultério com Batseba, além de se sentir culpado pela vergonha que o reino está passando, Davi talvez estava preocupado e angustiado de não se sentir culpado também pela morte daquela criança. Tanto que quando a criança morre, os seus conselheiros dizem o seguinte: como é que nós vamos dizer isso para o rei agora? Ele já perdeu tanta coisa. A vida dele já foi tão roubada. Se nós dissermos para ele que a criança morreu, ele vai fazer uma bobagem. Ele vai dar um tiro na cabeça, ele vai comer veneno, ele vai se jogar na torre do palácio, ele vai fazer alguma loucura, porque não tem mais esperança. Talvez você já tenha se sentido assim.
olha para um lado, olha para o outro, e quanto mais você se debate, quanto mais você tenta, quanto mais você faz, parece que a vida lhe é roubada, a esperança lhe é roubada, os sonhos lhe são roubados. E talvez as pessoas que estão até à sua volta estejam preocupadas com você, e você mesmo às vezes fique pensando, eu acho que eu vou desistir dessa pessoa, eu vou desistir dessa profissão, eu vou desistir desse sonho, eu vou desistir da minha família, eu vou desistir da carreira. Mas Davi ensina para nós 3 coisas que são fundamentais e que são essenciais para que a sua vida pode recomeçar. A história de Davi, e ele entra para a história não como um fraco, não como um louco, ele entra para a história não como esses personagens, que eu contei a história deles para vocês, que terminaram e entraram para a história como pessoas que cometeram suicídio, pessoas que desistiram da vida, pessoas que entenderam que a vida tinha acabado. Davi entra para a história como aquele que acredita que a vida pode recomeçar sempre. Davi entra para a história como aquele que tem o coração nas mãos de Deus e que acredita que nos ensina que a história pode recomeçar e que a vida pode recomeçar. Mas você deve perguntar para mim, mas quando é que a vida recomeça? O que Davi ensina e o que eu posso aprender com Davi? Davi nos ensina que a vida recomeça quando existe confissão, arrependimento e abandono do passado. É interessante quando Davi é confrontado com o seu pecado, Davi não se justifica, Davi não tenta dar uma desculpa, Davi não entra em desespero, ele simplesmente diz no versículo 13, eu pequei contra o Senhor. Talvez numa linguagem mais atual, Davi dissesse, olha, pisei na bola, que burrada que eu fiz. E a história você conhece, se você não a conhece, eu sugiro que você leia o capítulo 12 desde o início. Mostra que Davi estava tão cego pelo seu pecado, estava tão envolvido por aquela confusão toda, que o profeta Natan tem que contar uma historinha para dizer, você é esse bandidão que você está dizendo, você é esse fracassado que você está dizendo, você é essa pessoa. É como que se caíssem as escamas e as vendas dos olhos de Davi, ele dissesse, que bobagem que eu fiz, que besteira que eu fiz, que tolice que eu fiz, que tolo eu fui, que imprudente, que irresponsável, que imaturo, que incoerente. Sabe, querido, a sua vida ela pode recomeçar quando você se dispuser a confessar o seu pecado, a se arrepender do erro e abandonar o seu passado. É interessante e existe uma diferença, perdão, muito grande de tipos de arrependimento. Porque para a vida recomeçar é preciso que você se arrependa, você confesse e você abandone o passado. Existe uma diferença muito grande entre a confissão de Davi, o arrependimento de Davi e o abandono do passado de Davi com a de outros homens que a Bíblia narra. Porque alguns outros homens se arrependeram, mas a sua vida não recomeçou, os seus sonhos não foram restaurados. É interessante que quando a gente compara o arrependimento de Davi com outras pessoas famosas da Bíblia, a gente vai se deparar, por exemplo, com Adão e Eva. Adão e Eva, quando se arrependem, o que eles fazem? Eles tentam culpar outras pessoas para justificar a sua desobediência. Quando Deus os confronta, o que Adão diz? A culpa não é minha, eu pequei, mas a culpa é da mulher. Aí quando Deus vai confrontar a mulher, a culpa não é minha, Senhor, a culpa é da serpente. Talvez a sua vida não tenha recomeçado ainda, porque você, ao se arrepender, você tenta justificar a sua desobediência, tentando transferir para outros uma responsabilidade que é sua, você não assume a responsabilidade. Caim que mentiu para Deus, Caim que matou o seu irmão, um assassino, quando Deus o confronta com o seu erro, com o seu fracasso, ele mente para Deus tentando encobrir a sua culpa. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Ele diz, eu sou o guardador do seu irmão. Onde é que está teu irmão? Eu não sei, meu irmão, estou sabendo, ele já tinha matado o seu irmão. Não sei o que está acontecendo, eu não fiz nada. Ele tenta enganar a ele mesmo e tenta enganar a Deus. Tem gente que está tentando recomeçar a vida, fingindo que nada tivesse acontecido, dizendo, não, eu não sei o que aconteceu. Arão que vai caminhar com Moisés, está lá em Êxodo capítulo 32, quando ele faz aquele bezerrão de ouro, Moisés vai lá para o monte, e aí ele desobedece, ele faz um bezerro de ouro, ele faz tudo que Deus manda não fazer. E aí quando Moisés volta, e quando ele é confrontado sobre o bezerro de ouro, diz, não, é o povo, esse povo é complicado, pagão, essa gente aí, e na verdade assim, olha, sabe que eu nem percebi que tinha um bezerro de ouro aí? Olha, eu nem vi que tinha um bezerro, olha, Moisés, se você não me fala, Moisés, olha, rapaz, esse povo é pagão, né, Moisés? Eu concordo com você. Tem gente que é assim.
Tem gente que faz a bobagem, é tolo, peca, está distante de Deus, e a vida não recomeça por quê? Porque finge que não é com ele, não. Esse casamento está triste, esse casamento. Eu não sei mais. Esses meninos, esses filhos meus, né, eu nem percebi que eles estavam todos desobedientes, nem percebi que eles estavam chegando de madrugada em casa. Olha, nem percebi que estavam com as companhias estranhas. Aí eu nem percebi que a minha esposa estava frígida comigo, nem percebi que meu marido não estava nem aí para mim, estava sendo grosso, me batendo, me empurrando. Olha, eu nem percebi que eu estou desempregado há 6 anos, não estou fazendo nada. Nem percebi que eu estou há 6 anos sendo sustentado pela minha mulher, pelo meu sogro, pela minha sogra. Nem percebi que eu estou comendo, bebendo, não estou nem preocupado, nem percebi. Olha, não percebi ao cortar a luz, eu nem percebi que, olha... Tem gente que vive assim, não assume, não confessa, não reconhece. Foi o que Arão fez. Tem gente que é pior, é como Saul. Saul foi rei, tinha a mesma posição de Davi, mas quando ele é confrontado com o seu pecado, e depois se você quiser ler, está lá no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel 15, Saul ele até diz, não, mas eu obedeci a palavra de Deus. Não é bem assim. Quando Samuel, que era o profeta da época, chega para Saul e diz, Saul, Deus falou para você não contar nada. Deus falou para você não pegar os despojos do povo, dos inimigos. Ele diz, não, veja bem. Quando a pessoa começar com veja bem, ele vira para Samuel e diz assim, veja bem, Samuel, você não entendeu, não é bem assim. Você está olhando sobre um outro ponto de vista, não é assim que eu vejo a situação. Samuel disse, você está de brincadeira, Saul? Ou é obediência ou você desobedeceu. Você fez o que Deus não mandou. E aí, no primeiro momento, ele tenta mostrar que ele não está errado. E o que é pior, quando ele reconhece que ele está errado, lá nos versículos 24 e 30 de 1 Samuel 15, qual é a preocupação dele com a imagem? Ele diz, tá bom, Samuel, eu pequei, eu errei, mas me dá um abraço aqui, vamos sair na foto, porque a gente precisa voltar, eu sou rei, eu tenho mais coisa para fazer. Tem gente que se arrepende, não, eu estou arrependido, mas tá, vamos deixar isso para depois, vamos continuar. Ninguém precisa saber. Não me enche mais a paciência com isso. Né? Eu estou pecando, eu estou transando no namoro, eu estou dando cheque sem fundo, eu estou mentindo para as pessoas, né? Eu sou um picareta, eu não me importo, mas nem, tá bom, eu sei, mas eu sou assim mesmo, vamos ver, deixa a vida, vamos ver o que vai acontecer, é o que Saul faz. Tem gente que a história não recomeça e vive do mesmo jeito, vive carregando culpa, opressão e perdendo, morrendo o seu casamento, vendo seus filhos morrerem espiritualmente, emocionalmente, vendo suas finanças morrerem, escorrerem pelos dedos, porque tá bom, eu sei. Reconhecer não é só dizer eu sei e ficar preocupado em manter a sua imagem. Para que a sua história possa recomeçar, querido, é preciso que, como Davi, você reconheça, se arrependa, confesse o seu pecado e abandone, vire a página do passado. Sabe qual é a maior prova que Davi fez isso? Se você voltar a sua Bíblia lá no Salmo 51, não está registrado em Samuel, mas o livro dos Salmos diz isso, que na hora que Davi sabe disso, na hora que Davi percebe a burrada que ele fez, a bobagem que ele fez, quando ele se fecha naquele quarto, Samuel diz que ele chorou, jejuou e orou. Ele não registra, mas nessa hora, em algum momento, Davi se sentou, pegou uma caneta, ou computador, ou notebook, ou tablet dele, e diante de Deus, ele botou seu coração para fora e começou a digitar, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, eu estou me sentindo culpado por Batseba, por Urias, pelo reino. E, Senhor, me purifica do meu pecado, porque sou eu. Eu mesmo, eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está me perseguindo, Senhor. Senhor, foi contra ti só que eu pequei, e fiz o que tu reprovas, eu reconheço, de modo que é justo o que eu estou passando, eu sei que eu mereço aquilo que eu estou passando. Eu sei que a dor que eu estou sentindo, meu filho está doente, a turma tirando um barato do reino com a minha cara, eu reconheço, Senhor, eu mereço isso. E o Senhor tem razão em me condenar. Eu sei que sou pecador desde que eu nasci. Eu sei que desde que me concebeu a minha mãe. Mas, Senhor, eu sei que desejas a verdade no íntimo. O Senhor quer a minha verdade. E no coração, o Senhor, me ensinas a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me mais branco que a neve, eu vou ser, Senhor. Ah, Senhor, me faz de novo ouvir o júbilo e a alegria. Senhor, e os ossos que o Senhor esmagou, que estão doendo, Senhor, eu quero ter essa alegria de volta, eles exultarão.
Senhor, esconde os teus rostos dos meus pecados, apaga todas as minhas transgressões. Verso 10 do Salmo 51. Ah, Senhor, cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Senhor, não me expulsa da tua presença, por favor, não quero perder a noção dela. Não tira de mim o teu Santo Espírito. Me devolve a alegria da tua salvação, Senhor. Me sustenta com o espírito pronto a te obedecer, porque eu quero ensinar o teu caminho àqueles que vierem depois de mim passarem pelo que eu estou passando hoje, aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ah, Senhor, livra-me da culpa, desses crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. Eu não consigo nem dizer, mas Senhor, coloca palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Senhor, eu sei que não adianta eu tentar fazer nada para corrigir só eu, porque o Senhor não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, porque senão eu traria. Se dependesse só de eu fazer, Senhor, eu fazia. Mas eu sei que não vai resolver só eu fazer, porque os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, o Senhor não irá desprezar. Sabe, meu irmão e minha irmã, se você quer recomeçar a sua história, para recomeçar a sua história, para a sua vida recomeçar em alguma área, você tem que entender que você não pode mudar o seu passado. Você não vai mudar o seu passado. A única coisa que você pode fazer com relação ao seu passado é se arrepender e confessá-lo ao Senhor, e virar a página e abandoná-lo e deixá-lo aos pés da cruz de Jesus. Você não vai mudar o seu passado. Você não vai mudar as bobagens que você fez. Você não vai mudar o pecado que você cometeu, a palavra dura que você deu para sua esposa, a decisão errada que você tomou nas finanças, a forma como você magoou teus filhos, a forma como você não honrou os teus pais, a forma como você não aproveitou uma oportunidade de emprego, talvez como você perdeu parte da sua juventude, não investiu nela e talvez hoje está colhendo. Você não vai mudar o seu passado. Entenda isso. Mas para a sua vida recomeçar, é preciso que você entenda que você precisa fazer algo com relação ao seu passado. Você precisa se arrepender, você precisa confessá-lo ao Senhor, você precisa assumir e reconhecer o seu erro diante de Deus e crer que só Ele pode perdoar e apagar o seu passado e arrancar a culpa do teu coração. Você precisa virar a página. Você precisa parar de estar preso e parar de tentar justificar, de arrumar desculpa, de transferir para os outros e de fingir que não está acontecendo nada. Transforme o seu pecado em passado. Mas há uma segunda coisa que é preciso fazer, esse texto nos ensina, para que a vida possa recomeçar, e a sua vida vai recomeçar, e essa área da sua vida pode recomeçar, quando você estiver disposto a mudar a sua atitude no teu presente. É interessante que nos versículos de 20 a 24, lá do nosso texto base, 2 Samuel 12, nos versos de 20 a 24, Davi ainda luta, Davi ainda tenta, ele ainda está ali preso, porque tem aquela criança. Quando a criança morre, quando a última esperança de que alguma coisa diferente pudesse acontecer se esvai, era a única possibilidade, talvez, ele tentar reparar o passado, que era aquela criança. A criança morre. O que Davi faz? O texto diz que Davi pergunta para os seus conselheiros, verso 19, a criança morreu? E eles, ansiosos, esse camarada vai dar um tiro na cabeça, ele vai se envenenar, ele vai fazer uma bobagem. Aí eles dizem, morreu. Davi, então tá bom. Davi levanta, toma um banho, faz a barba, bota a roupa, se perfuma, pede um jantar, porque ele está com fome. Ele diz, bom, não dá para mudar o passado, agora eu preciso cuidar do meu futuro. Eu preciso fazer algo agora para começar a reconstruir a minha vida. Sabe, querido, é interessante que essa ideia da mudança de vestes de Davi é muito clara, a mudança de postura. Até aquele momento ali ele está se arrependendo, está quebrantado, está contrito, tem que haver isso. Mas chega uma hora que não dá para ficar chorando a vida toda o que você fez, a burrada que você cometeu, a fraqueza, não dá. A vida vai recomeçar quando você chegar e dizer, tá bom, eu me sinto perdoado, eu recebo o perdão do Senhor Jesus, eu creio que aquilo que está na palavra de Deus, que se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel, Ele é justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Eu sou uma nova criatura em Jesus, as coisas velhas já passaram, tem coisas novas para mim, eu vou atrás delas. Se você quer que a sua vida recomece, é preciso que você comece a mudar as suas atitudes do presente. Olha que legal, Davi se barbeia, Davi janta. E você podia pensar, nossa, né, Deus pesou a mão, ele escreveu esse salmo assim, envergonhado diante de Deus. Olha que coisa bonita, uma das primeiras coisas que ele faz, verso 20, ele se levanta, se lava, se perfuma, troca de roupa,
E até mesmo antes de jantar, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Está no verso 20. Ele adora ao Senhor. Ele diz, Deus, vamos lá de novo, Deus. Obrigado. Obrigado porque nem tudo está perdido. A vida não acabou, eu estou vivo ainda. Obrigado, Deus, porque eu sou assassino, adúltero, mentiroso, não te honrei. Está doendo, meu filho morreu. Mas, Senhor, eu não posso mexer no meu passado. Eu quero saber o que o Senhor tem no meu futuro. Eu estou aqui, Senhor. Tu és o meu Deus, Tu és a minha esperança, Tu és o meu provedor, Tu és tremendo. E aí você vai para o livro dos Salmos, aqueles salmos que Davi escreve. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo daqueles que nele habitam. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Grandes coisas fez o Senhor por nós e é por isso que nós estamos alegres. A vida recomeça quando você muda a sua atitude do presente. Como diz a palavra de Deus lá, aquele que peca não peque mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que não se planejava financeiramente, comece a planejar, aquele que não cuidava do casamento, comece a cuidar, aquele que não tinha um tempo com os filhos de oração, comece a orar com os filhos, aquele que não lia a Bíblia, comece a ler, aquele que não fazia culto doméstico, comece a fazer, aquele que não dizimava, comece a dizimar, aquele que não tinha compromisso com Deus e com a igreja, comece a ter. Mude a sua atitude no presente. O que me chama a atenção nessa história, o que eu quero chamar a sua atenção, é que não aconteceu nenhum milagre. Aquilo que Davi pediu a Deus não aconteceu. Ele pediu um milagre, Senhor, tem misericórdia, faz essa criança viver. E Deus disse não. Alguns nãos que Deus coloca na sua vida. Ele te dá o não, porque se Ele te der o milagre, você vai continuar com a vida do mesmo jeito. Você não vai mudar as suas atitudes, você não vai mudar a sua postura, você não vai mudar o que precisa ser mudado na sua vida. Talvez se aquela criança, e é uma hipótese, pensando no ser humano como ele é, talvez se aquela criança vivesse, talvez Davi não fosse tomar todas as atitudes, talvez não doesse tanto, ele não tivesse tanta força para encarar o processo de reconstrução de vida. Talvez esse momento de dor e de sofrimento, você tenha passado os últimos tempos pedindo milagre ao Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, e querido amigo e amiga que está aqui, se o milagre não aconteceu, talvez o que Deus está dizendo, eu não vou te dar um milagre, mude as suas atitudes. Eu não vou te dar milagre, mude as suas atitudes. Você vai arcar com a consequência, aquilo que você perdeu, você não vai ter de novo. O prejuízo que você teve, você não vai recuperar. Os anos de vida que você perdeu, eles não vão voltar. Os tempos de alegria que você deixou de usufruir, eles não vão voltar. Agora mude a sua atitude no presente. Não houve milagre. Davi, ele arcou com as consequências do seu pecado, mas ele seguiu em frente. Se você olhar o restante da história de Davi, não foi fácil. Durante toda a sua vida, esse pecado pesou na vida dele. Um dos filhos dele se deitou com as suas esposas em público. Um dos filhos violentou a própria irmã. Ele ficou tão acovardado que um dos filhos se rebelou contra ele e ele não teve coragem de se aproximar. E quando ele perguntou, como é que está o meu filho jovem Absalão? Absalão já estava morto. Ele arcou com as consequências durante muito tempo, mas ele reconstruiu a sua vida, ele reconstruiu a sua história. Contra tudo e contra todos, ele começou a mudar algumas das suas atitudes. E é interessante que uma das atitudes que ele tomou foi fundamental para que a sua vida pudesse recomeçar. O versículo 24 diz que ele cuidou dele mesmo, né, tomou banho, se perfumou, ele cuidou da relação dele com Deus, ele foi lá no templo e adorou, mas ele cuidou da relação com a pessoa a quem ele tinha ferido, que era Batseba. Ele disse, isso aqui pode entrar para a história como adultério, mas de alguma maneira eu preciso fazer algo para restaurar essa história e transformar isso que era para ser maldição em bênção. O texto diz no versículo 24, que Batseba, agora viúva, desprotegida, e que tinha tudo para entrar para a história como uma vagabunda, me desculpe a expressão, uma adúltera, ele a toma como a sua esposa preferida, até porque ele a amava e diz, olha, não vou dar jeitinho, não. Ele amou, tomou como sua esposa, e o texto diz que ele teve um filho. E esse filho foi o grande rei Salomão. Sabe, querido, talvez algumas coisas que faltam, uma das coisas que falte para a sua vida recomeçar, seja você mudar a sua atitude do presente. Tem gente que conseguiu virar a página do passado, se sente perdoado, mas continua vivendo do mesmo jeito. Continua fazendo as mesmas coisas erradas. Eu quero dizer para você que eu sei que é difícil. Tem coisas que a gente fez a vida toda do mesmo jeito, é difícil mudar. Mas para a vida recomeçar, você precisa fazer diferente.
Peça ajuda do seu esposo, da sua esposa, do seu pastor, do seu patrão, do seu colega de trabalho, dos seus filhos, dos seus pais. Peça ajuda. Abra o seu coração, reconheça que você não consegue. Se discipline, bote post-it, bote para pitar no calendário, mude os seus hábitos. Ah, mas meu pai e minha mãe não me criaram assim. Você quer que seus filhos repitam a sua própria história? Mude a sua atitude. Ah, mas meus pais, o casamento deles era diferente. Você quer que a história do casamento dos seus pais se repita no seu casamento? Mude a sua atitude. Faça diferente. Mude a sua prática. Se você viveu da forma como viveu até hoje, e não está dando certo, está caminhando para a morte, o que você tem a perder em mudar? Comece a orar. Comece a gastar tempo com ele. É difícil, eu sei que é difícil. É difícil quem acorda às 6 horas da manhã e talvez vai até às 11 horas da noite porque vai para a faculdade. É difícil tirar tempo para orar. Você tem que mudar suas atitudes, tem que mexer na sua agenda. Ah, ler a Bíblia eu não consigo, você não consegue? Cria o hábito, isso é exercício. Pede ajuda, consegue um método, muda a sua atitude. Ah, eu sou frio assim mesmo com a minha esposa, eu sou grosseirão lá em casa, todo mundo é assim. Nós viemos lá do norte e lá macho é macho que é macho não beija filho. Mude a sua atitude. Faça um esforço, diga, filho, ó, papai é até meio desengonçado para isso, eu vou, beijei, pronto. Muda! Você vai ver que a hora que você começar a beijar e a reação você vai gostar, você vai dizer, pai, tá bom, chega. Você é uma esposa, mas eu sempre fui muito, eu não sou muito de muito pegajosa, eu sou mais prática, sou uma mulher independente. Faz um esforço, minha irmã. Faz um jantar, seja carinhosa, diga, bem, ele vai dizer, o que você quer, dinheiro e tal? Você nunca fez, ele vai dizer, você nunca fez isso. Faça com que ele se acostume a ouvir isso. Você nunca deu rosas para sua esposa e disse que ela estava bonita. Primeira vez que você disser, ela vai dizer assim, eu sei o que você está querendo. Ela vai dizer para você, eu sei o que você está querendo. Mas quando você falar a segunda, a terceira e a quinta, ela vai dizer, olha, mas não é só para aquilo que ele me elogia? Comece a chamar seus filhos para conversar. Chame e diga assim, como é que você está na faculdade? Como é que você está na escola? O cara vai ficar assim, uma menina vai ficar assim, ué, fiz alguma coisa errada? Não, você nunca pergunta. Ele vai achar estranho, vai achar que você está desconfiado. Mas à medida que você conversar e perguntar sempre, ele vai dizer, puxa, que legal, olha, não é que meu pai e minha mãe se preocupam comigo? Ah, pastor, mas se eu mudar, eles vão estranhar. Comece a perguntar onde ele está indo e que hora vai voltar. Vai achar que eu sou careta. No começo ele vai dizer, deixa achar que você é chato, que você é isso, você é aquilo. Quando ele passar por experiências, como o Rodrigo me contou de uma menina que foi para uma festa e nós estamos orando por ela, voltou de madrugada e o menino que estava dirigindo estava bêbado, ela está em coma induzido há mais de uma semana. Acho que um dos meninos perdeu os braços, cadê o Rodrigão? Mais ou menos isso, né? O braço, as pernas, o outro está lá hospitalizado. Meninada nova. Quando ele vê aqueles que os pais não se preocupam e não querem saber, ele vai dizer, puxa vida, não é que é legal meu pai e minha mãe, agora eu entendi. Mude de atitude, faça diferente do que você fez até hoje. A vida pode recomeçar, a família pode recomeçar, os sonhos podem recomeçar, as promessas de Deus podem recomeçar na sua vida, mas você precisa fazer alguma coisa. Tem coisa na vida, querido, que Deus não vai fazer milagre. O teu filho não vai ressuscitar, como no caso de Salomão. Teu emprego não vai voltar de novo. Os teus filhos talvez, algumas coisas não vão. Você não vai ter chance de novo para aquele concurso. Talvez você não tenha mais idade para começar, não. Então faça e mude o seu presente. Mude com o que você tem. Você não pode mudar o seu passado. Você não pode mudar a história da sua vida toda. Mas para a sua vida recomeçar, você precisa fazer alguma coisa hoje no seu presente. Você precisa fazer alguma coisa e eu creio que existe algo que você precisa mudar. Davi sabia o que ele precisava fazer. Ele sabia que por mais que ele tivesse de luto, que fosse complicado, que as pessoas talvez fossem dizer, ele disse, eu preciso reconstruir a minha história familiar com Batseba. E aí entra a terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você. Para a sua história recomeçar, para a vida recomeçar, não basta só você confessar, se arrepender e abandonar o seu passado. Não basta só você mudar a sua atitude no presente, mas é preciso que você consagre o seu futuro ao Senhor. É preciso que você consagre o seu futuro ao Senhor. No final do verso 24, o versículo 25 diz que desse relacionamento dele com Batseba nasce um menino.
E é interessante, versículos 24 a 25. Final do versículo 25. Teve com ela um menino, versículo 24. A quem Davi deu o nome de Salomão, que significa o pacificador. E o Senhor o amou. Verso 25. Quando Deus enviou o profeta Natã com uma mensagem para Davi, Natã tinha saído e o último encontro que Davi tinha tido com Natã tinha sido complicado, constrangedor. Porque Natã tinha dito, você é pecador, você é isso, você é aquilo. Deus manda Natã, o profeta, voltar lá, o representante de Deus. A primeira coisa, olha o final do versículo 25, que Davi faz quando tem Salomão nas mãos, é dizer, é do Senhor. Está aqui o meu futuro. Aquilo que era para ser destruição, que era para ser pesadelo, que era para ser vergonha, que era para ser derrota, que era para ser fracasso, é só um bebê. Mas eu quero consagrá-lo ao Senhor. Eu não sei o que ele vai ser, quando ele crescer, como vai ser, mas eu quero consagrar o meu futuro ao Senhor. Eu quero consagrar os meus sonhos. Naquele menino ali, naquele bebê, estavam os sonhos de Salomão, de Davi. Naquele bebê, naquele menino, estavam as perspectivas de mudança de Davi. Naquele menino estava toda a esperança de uma vida melhor, de uma história diferente. E a primeira coisa que Davi faz é consagrá-lo ao Senhor. Davi tem um filho que o chama de Salomão, que significa o pacificador. E o nome, a essa altura, tinha um significado muito importante. É como se Davi dissesse, eu quero ter o coração segundo o coração de Deus. Eu não quero ser aquele que vai entrar em discussões, aquele que vai entrar em guerras, aquele que vai adulterar, que vai matar. Eu quero ser o pacificador. Eu quero ser alguém que abençoe a minha casa, que abençoe o meu reino, que abençoe os meus amigos. Eu quero ser alguém diferente. E a palavra de Deus diz que o Senhor o amou. Quando Deus viu a atitude de Davi, o amor de Deus por Davi, ele foi restaurado. A relação de Davi com Deus e de Deus com Davi foi restaurada. Deus amou a Davi, amou aquele menino e disse para Natã, vá lá e diga para Davi que para mim o nome desse menino é Gedidias. Sabe o que significa Gedidias? O amado do Senhor. Quando Davi consagra o seu futuro ao Senhor, Deus olha para Davi e diz, Davi, sou eu que perdoo os teus pecados, deles não me lembro mais. Davi, já que você colocou o teu futuro nas minhas mãos, eu quero dizer para você que eu estou junto com você no teu futuro. Você é o meu amado, a tua descendência, os teus sonhos, os teus projetos e a tua esperança são amados por mim e eu quero abençoar isso. Salomão, ele é o símbolo do amor de Deus restaurado na vida de Davi. Salomão, ele é o símbolo da resposta da oração que Davi fez no Salmo 51. Salomão simboliza que Deus não havia se esquecido de Davi. Salomão é aquele que diz para Davi, Davi, a sua vida vai recomeçar. Davi, os seus sonhos vão recomeçar. Davi, o seu reino vai ser restaurado. Davi, eu vou novamente te capacitar e te ungir. Davi, você vai voltar a vencer as guerras. Davi, o teu coração está no meu coração. E a sua vida vai recomeçar. Davi, que bom que você não fez uma loucura. Que bom, Davi, que você não deu um tiro na cabeça. Que bom, Davi, que você não tomou veneno e envenenou a sua família. Que bom, Davi, que você não deu um tiro em Batseba, fez uma bobagem. Que bom, Davi, que você não se separou e abandonou sua esposa ou seu esposo. Que bom, Davi, que você não desistiu de estudar para passar no concurso. Que bom, Davi, que você não desistiu de mudar essa forma do seu namoro e do seu relacionamento. Que bom, Davi, que você não desistiu dos teus filhos. Que bom, Davi, que você não desistiu dos teus pais. Que bom, Davi, que você não desistiu de reconstruir uma família. Que bom, Davi, a sua vida vai continuar. A sua vida recomeça hoje. Sabe por quê, querido? Volte a sua Bíblia lá no capítulo 7, e eu vou terminar. Lá no capítulo 7, nos versículos de 12 a 16, antes de tudo isso acontecer, Davi não tinha pecado, Davi estava em cima, por cima, compondo salmos, vencendo guerras.
Olha o que Deus diz para Davi, versos 12 e 16 do capítulo 7. Davi, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Verso 16, quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã, o profeta, transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e lhe tinha revelado. Salomão, ele é o sinal do cumprimento da promessa de Deus na vida de Davi. Talvez muito antes de você fazer as bobagens que fez, cometer os erros que cometeu, Deus tenha feito promessas para o teu coração. Deus tenha feito promessas aos teus pais a teu respeito. Deus tenha colocado promessas e sonhos no teu coração antes de acontecer tudo o que aconteceu e você achar que não tem mais jeito. E talvez você esteja no momento da sua vida que acha, não tem mais jeito. Acabou, eu estou velho demais, passou o tempo, passou a oportunidade, eu perdi, o prejuízo foi grande, não dá mais para fazer nada. Quero dizer, querido, que quando você tem essas três atitudes, a sua vida pode recomeçar. Champignon, que tirou a sua vida na última segunda-feira, na madrugada, ele disse o seguinte: eu acho que aqueles que vieram antes de mim perderam a fé, porque quando perdem a fé, perdem a vontade de viver. Champignon, que segunda-feira, com a esposa com 5 meses de gravidez, uma carreira em ascensão, com 35 anos de idade, disse o seguinte, antes de morrer e meses antes, um mês antes, alguns meses antes: eu acho que as pessoas em algum momento da vida perdem a fé. Independentemente se morrem por droga ou enforcadas, se perdem a vida sem culpa de ninguém, acredito que em algum momento perderam a fé. Davi nos ensina que a vida sempre pode recomeçar quando você não perde a sua fé no Senhor. Quando você acredita que Ele pode perdoar os seus pecados, que Ele pode apagar o seu passado. Quando você acredita que Ele pode te dar forças para mudar a sua atitude no presente e te dar forças para mudar as atitudes, fazer as mudanças que são necessárias hoje. Mas mais do que isso, quando você acredita que o teu futuro, quando colocado nas mãos dEle, irá se concretizar no cumprimento daquilo que Ele prometeu para você há tempos atrás. A história e a vida pode recomeçar. Para quem perde a fé, como disse Champignon, a vida acaba. E acaba de forma precoce e não dá para fazer mais nada. Mas para quem reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado e abandona o seu pecado virando a página. Para quem muda a atitude do presente, começa a fazer diferente. E para quem consagra o seu futuro ao Senhor, para quem tem essas atitudes restauram a sua fé em tudo que Deus prometeu. Salomão foi o sucessor de Davi, aquele que deu continuidade aos sonhos que estavam no coração de Davi e que é o símbolo maior do cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Deus tem promessas para o seu coração, Deus colocou sonhos no teu coração, Deus colocou coisas que talvez você ache que não são impossíveis. Eu quero dizer para você que não acabou, que a sua vida pode recomeçar, que a sua história pode recomeçar, que os seus sonhos podem recomeçar, que o seu casamento pode recomeçar, que o seu futuro pode recomeçar. Mas para isso você precisa se arrepender, confessar os seus pecados e apagar o seu passado, deixá-lo aos pés da cruz de Jesus. Para isso você precisa ter muita força, coragem, para mudar suas atitudes hoje e abrir mão. Para isso é preciso que você pegue o teu futuro, que você não sabe, mas que é o sonho, e diga: Senhor, está aqui. E receber de Deus a certeza de que você é amado e amada do Senhor. E que Ele vai cuidar do teu futuro. E que o teu futuro nas mãos dEle, quando o futuro está nas mãos dEle, sempre é a possibilidade de recomeço. Para quem não perde a fé, para quem não perde a fé no Senhor, a vida sempre pode recomeçar.
não importa qual a sua idade, não importa quanto tempo tenha. Davi não entrou para a história como adúltero, fracassado, assassino, deprimido, ou como alguém que cometeu suicídio. Davi entrou para a mídia, para a história, como homem segundo o coração de Deus. Apesar dos seus erros, das suas burradas, dos seus vacilos, dos seus pecados, Davi mudou o seu futuro. Porque quando tudo parecia perdido, a sua vida recomeçou. E a partir dali, apesar de todas as bobagens que ele ainda cometeu, a sua vida recomeçou. E ele a conduziu sempre segundo o coração de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar. Nós vamos encerrar essa celebração nessa noite. Eu quero dar a você um minuto, para que você tenha esse tempo de ouvir a voz de Deus. Talvez seja essa noite onde a sua vida vai recomeçar, uma área da sua vida vai recomeçar. Existem momentos que nós chamamos de ritos de passagem, momentos simbólicos. Um momento crucial de passagem na vida de Davi foi quando ele viu seu filho morrer. Quando ele viu a morte diante dos seus olhos. E ele acreditou, ele não perdeu a fé. Ele acreditou que ali a sua vida podia recomeçar. Ao se arrepender ou confessar. Ao mudar a sua atitude, se adorar e se prostrar e reconhecer quem Deus era na vida dele, procurar a sua esposa, Batseba, amá-la, talvez pedir perdão e dizer, vamos começar e fazer da forma certa agora. E quando ele recebeu o sonho e um símbolo que era aquela criança, ele disse, Senhor, a primeira coisa que ele fez, está aqui, Senhor. Está aqui, Senhor, o meu futuro, a minha vida está nas tuas mãos. E a Bíblia diz que o Senhor o amou. Eu quero dar a você um minuto no relógio, para que você diga para o Senhor, talvez você confesse o seu pecado, talvez você diga, Senhor, diga como Davi, Senhor, apaga as minhas transgressões, eu não quero me lembrar, mas Senhor, não retira de mim o teu Espírito, Senhor, não vira o teu rosto de mim, não tira de mim a tua presença. Talvez seja a hora de você assumir o compromisso e dizer para Deus, Deus, eu quero mudar, é isso que eu preciso mudar, eu vou fazer força, Senhor, quero mudar o meu presente. Talvez seja a hora de você pegar o teu casamento, pegar o teu filho, pegar o emprego que você tem, o teu sonho, dizer, Senhor, está aqui o meu Salomão. Está aqui, Senhor, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer, mas Senhor, está aqui. É do Senhor. Guarde esse tempo, use esse tempo. Deus está nesse lugar. E Ele quer recomeçar a tua vida. Ele quer te ajudar a reconstruir a sua história. Use esse um minuto para falar com Deus e para ouvir a voz de Deus. Ah, Senhor, como é bom poder ouvir a Tua voz. Como é bom, Pai, saber muitas vezes no meio e diante de sinais de morte que se colocam diante da nossa história. Como é bom poder ouvir a Tua voz. Como é bom poder acreditar, crer no Senhor, que a nossa vida pode recomeçar. O nosso casamento pode recomeçar, que a nossa vida financeira pode recomeçar, que a relação com os nossos filhos pode recomeçar, que uma carreira profissional pode recomeçar, que um projeto ministerial pode recomeçar, que um sonho, talvez impossível, pode voltar a ser sonhado e recomeçar, que um projeto de vida pode recomeçar. Não importa se essa morte foi trazida pelo álcool, pela droga, pela promiscuidade sexual.
Não importa se essa morte foi trazida por pecado, por mentira, por adultério. Não importa se essa morte foi trazida por falta de amor, falta de atenção. Não importa se essa morte foi trazida por falta de planejamento, desorganização. Não importa se essa vida foi trazida por orgulho, por arrogância, por vaidade. Não importa se essa morte chegou diante de nós por fracasso, por vergonha, por medo, por timidez. Mas o que importa para nós essa noite é ouvir a tua voz dizendo que a nossa vida pode recomeçar assim como Davi ouviu do Senhor. Bendito seja o teu nome, porque tu és o Deus da vida. Bendito seja o teu nome, porque quando confessamos os nossos pecados, o Senhor diz através do profeta Isaías que o Senhor os apaga diante dos teus olhos e deles não se lembra mais. Que nós possamos deixar o nosso passado no passado, na cruz de Jesus. Mas mais do que isso, Pai, bendito seja o teu nome, porque o Espírito que o Senhor nos deu não é um espírito de covardia, mas a tua palavra nos diz que é um espírito de poder, de amor e equilíbrio para mudar as atitudes do presente, com autoridade, com coragem, com disciplina, com determinação, com humildade. Bendito seja o teu nome, que ao fazermos isso, nós nos lembramos que o Senhor nos ama, que nós somos amados e amadas do Senhor, e que podemos ainda assim colocar o nosso futuro nas suas mãos, que o Senhor os receberá, e assim como fez com Salomão, o Senhor pegará o nosso futuro e o transformará no cumprimento das tuas promessas da nossa vida. Recebe cada oração, cada decisão, que cada um de nós nessa noite saia daqui com a coragem, com a certeza e com o desejo, e mais com que isso, com a convicção de que é possível recomeçar. Nós queremos pedir o conforto do Senhor para essas famílias, esses familiares que viveram as tragédias desses últimos dias. Pessoas que talvez até agora estejam procurando respostas, como a família daquele menino que foi completamente destruída. Conforta seus familiares nessa hora com a tua graça e com o teu amor. Visita, ó Deus, os familiares daquele cabeleireiro e daquele moço que tirou a sua vida e da sua família pelo desespero de não poder pagar suas contas. Ó Deus, visita com graça e misericórdia a família desse moço, do Champignon, a sua esposa. Pai, que nesse tempo de dor o Senhor levante homens, mulheres, circunstâncias, quem sabe, homens e mulheres que ainda creem no Senhor, que não perderam a fé e que possam lhes levar a mensagem de vida, de que é possível recomeçar, apesar da tragédia, apesar da dor. Leva a vida do Senhor a essas vidas. Pai, que no nome de Jesus, cada um de nós saia daqui na certeza de que é possível recomeçar, e que nós iremos recomeçar, que o nosso futuro é um futuro de esperança, é um futuro de sonhos, é um futuro de vitória, não porque nós vamos fazer tudo certinho, mas porque Ele está nas tuas mãos, e nós cremos, nós não iremos desistir como esses outros desistiram, não porque nós sejamos bons, mas porque nessa noite nós ouvimos a tua voz, nós cremos na tua voz, nós cremos na tua palavra, e viveremos baseados, e ainda que tenham dúvidas, nós cremos na tua voz, e viveremos baseados na tua voz e na tua palavra, crendo nela, em nome de Jesus. Assim como Davi, nós queremos orar, com essa canção queremos orar e queremos clamar. Vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao Abra os teus lábios e diga isso para o Senhor. Eu abro mão de decidir o que é
colocar de pé e dizer isso? Você pode dizer isso para o Senhor? Aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, Você crê nisso? e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando meu coração ao teu, ao Diga para o Senhor. Diga para o Senhor o que está no seu coração. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Tua voz Aleluia. aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, e refaz de novo e mais uma vez, mudando meu coração ao teu, ao teu, ao Nós vamos orar. Depois de orar, você vai se sentar, você não vai mexer em bolsa, não vai falar com ninguém. Você vai se sentar, você vai aquietar o seu coração. Você vai deixar Deus continuar a falar. O Ministério de Adoração vai tocar uma canção, um pós-lúdio, para você digerir, refletir, aproveitar um pouquinho do que Deus falou no teu coração nessa noite. Depois da última nota que o Ministério de Adoração tocar, nossa celebração vai ter terminado. Então você não vai se levantar, eu vou orar, você vai se sentar, não vai mexer em bolsa, não vai procurar criança. Você vai aquietar o seu coração. Deixa Deus ainda falar o que Ele tem para falar ao teu coração. Depois da última nota, isso é o que nós chamamos de pós-lúdio. Então essa celebração vai estar terminada. E você compartilhe e usufrua desse tempo de comunhão, que a sua semana seja abençoadíssima e que seja um tempo de recomeços em nome de Jesus. Tá bem assim? Eu vou orar, você vai se assentar, não vai mexer em bolsa, não vai falar com ninguém, conversar sobre a semana. Você vai falar com Deus, agradecer pelo que Deus falou para você, aquietar o teu coração. E depois da última nota do Ministério de Adoração, então, a gente vai ter terminado essa celebração, ouvindo a voz de Deus e não de homem algum. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua presença. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa fazer essa semana e desafios com os quais cada um de nós vai ser confrontado. Mas nós saímos daqui crendo que é possível recomeçar e crendo na vida abundante que Jesus veio oferecer para cada um de nós hoje, nesse tempo da nossa vida. Que possamos receber disso, digerir isso essa noite, absorver isso, não só na nossa mente, mas no nosso coração, e transformar isso numa realidade prática a cada dia, em cada relacionamento, em cada circunstância da nossa vida. Continua nesse momento final do pós-lúdio, ainda falar para o nosso coração, porque o Senhor continua aqui.
Continua a falar para nós, nos trata, nos restaura, nos renova. Dá, quem sabe, Deus, aquele gás final, aquela unção que a gente precisa para sair e seguir essa semana, crendo no cumprimento das tuas promessas. Pela graça de Jesus, pelo teu amor de Deus Pai, pela certeza de que teu Espírito permanecerá habitando e presente em cada um de nós. No nome de Jesus. Amém e amém.